Oi, gente, bom dia! Eu sou a professora Linda Furtado e eu sou professora de História da Escola Municipal Menezes Cortes e hoje o nosso assunto é Revolução Francesa. Professora, por que eu tenho que aprender um negócio lá na França que sabe lá Deus quando aconteceu? Gente, isso é muito importante. A Revolução Francesa é um dos temas mais importantes que a gente tem para estudar, tanto no 8º ano como daqui para frente. Por quê? Porque a Revolução Francesa ela vai ter graves implicações na história da Europa a partir desse momento e principalmente aqui na América Latina, tá? Por isso que ela é tão importante. E por onde a gente vai começar? Muito simples. A gente começa por como era essa França pré-revolucionária. Por que a Revolução vai eclodir na França? Muito bem, a primeira questão é a política. Como era a França, né, na questão política? O regime político que havia na França pré-revolucionária era o absolutismo, que é aquele que a gente já cansou de olhar, né? Como se você olhar numa imagem que está passando aí agora, você vai ver o Luís XIV, que é o Rei Sol, né? A personificação do absolutismo na França, e o seu neto, que era o rei que estava governando a França no momento da Revolução, o Luís XVI, tá? O absolutismo, né? O rei, ele está acima da lei, ele está acima do poder, né? Ele faz a lei, lembra? Mas ele não precisa obedecê-la. Segunda questão. Os reis franceses eram reis muito ostentadores, né? O Luís XIV, Rei Sol, ele montou o Palácio de Versalhes, um dos maiores palácios e mais belos palácios da Europa até hoje, né? Vejam as fotos ali. Tem as fotos, aqui a gente está vendo as fotos do palácio e também pinturas do Luís XVI e a sua esposa, Maria Antonieta. Por que eles são tão importantes? Porque a corte que estava entre eles gastava muito, né? O Palácio de Versalhes gastava por ano 3% do PIB da França, ou seja, tudo aquilo que a França produzia, 3% era só para manutenção do palácio. Então, essa é uma questão muito importante, porque já é o primeiro fator de problema para a França. Olhem, por exemplo, esse vídeo. Esse vídeo vem do filme Maria Antonieta, da Sofia Coppola, e eu separei um trechinho para vocês perceberem como era essa ostentação da nobreza, da corte francesa que estava em volta do Luís XVI. A segunda questão é a situação social. Como é que era a França pré-revolucionária? Era uma França ainda com bases no absolutismo, numa sociedade estamental, ou seja, separada em estamentos, em estados. Olha para a pirâmide. Você vê no topo, lembra? Vocês também já estão cansados de ver sobre isso, né? No topo você tem o clero, que fazia parte de 1% da população. Embaixo do clero você tem a nobreza, que fazia 2% da população. E os outros 97% é o terceiro estado, que compõe a burguesia, os camponeses e os sans-culottes. Que nome é esse que surgiu agora? Porque até então, essa pirâmide para vocês não é nenhuma novidade. É a pirâmide lá que vem desde o feudalismo, né? Quem são esses sans-culottes? São agora os trabalhadores urbanos franceses. Essa palavra está em francês. Por que está em francês? Porque sans-culottes significa sem culottes ou sem ceroulas, que eram aquelas calças que eles usavam por baixo, tá? Que normalmente a nobreza e a burguesia também vai usar. O trabalhador urbano ele precisa de uma roupa mais livre, né? Mais simples, para ele poder trabalhar. Então ele vai ser chamado assim, tá? E o que é principal nessa pirâmide? É o primeiro e o segundo estado terem privilégios. Eles é que possuem a terra, eles possuem prestígio e eles possuem isenção fiscal. O que é isso? Eles não pagavam impostos. Em contrapartida, é o terceiro estado que vai trabalhar, que vai produzir e que vai pagar esses impostos, inclusive que vai bancar essa ostentação que a gente viu da nobreza francesa.
A terceira questão é a situação econômica. Como é que estava a França nesse período? Bom, primeiro, a França estava participando de várias guerras. Tinha participado da Guerra de Sucessão Espanhola, tinha participado da Guerra dos 7 Anos, que a gente até já viu, né? E perde para a Inglaterra, perde possessões aqui na América, perde muito dinheiro, gasta muito dinheiro. Ela vai se envolver, para se vingar da Inglaterra, vai se envolver na independência dos Estados Unidos, mandando tropas, mandando recursos. Vai perder dinheiro aí também, vai gastar demais. Já gastava muito com a nobreza. Nos 2, 3 anos anteriores à Revolução, a França vai passar por um grave problema climático. Esse problema vai agravar a plantação, principalmente a plantação de trigo. Se você tem um problema no clima, atrapalha a plantação, você planta, mas você não colhe o suficiente. O que acontece? Você faz com que os preços dos alimentos subam muito, principalmente o do pão, que era um alimento essencial para a população francesa. Todas essas 3 questões fazem a França convulsionar de nervoso. Por quê? O governo francês está gastando mais do que ele está adquirindo. E isso leva a uma grave crise econômica, que é a fundamental para explodir a Revolução. Como assim? Muito bem. Já falei que estava lá, todo mundo na crise, explodindo, ninguém sabe o que fazer, né? E aí, o que o Luís XIV vai decidir? Ele vai decidir convocar os Estados Gerais. O que é isso? É convocar os 3 estados para uma reunião, para nessa reunião tentar achar uma solução para a crise francesa. Ele faz a reunião e lá dentro da reunião o pessoal começa a discutir e o terceiro estado levanta a mão e fala: mas olha só, gente, não seria ideal que todos pagassem impostos? Porque se todos pagassem impostos, isso ia desonerar, primeiro ia desonerar a população mais pobre. Segundo, você tiraria os privilégios da nobreza, do clero. Eles iam usar esse dinheiro para conseguir conter um pouco da crise financeira. E aí eu te pergunto, né? O clero e a nobreza vai olhar e falar: nossa, que ideia maravilhosa que você teve! Nossa, perfeito, vamos fazer isso? Claro que não. Ninguém que tem privilégios quer perder, né? Quando você ganha o privilégio de sair à noite, se a tua mãe proíbe, você vai querer perder esse privilégio? Não vai. E nem o clero e a nobreza. E aí eles pressionam e falam: então vamos fazer uma votação. Só que como é que era a votação? Cada estado tinha direito a apenas um voto. Mesmo o terceiro estado sendo o mais populoso, né, fazendo parte de 97% da população francesa, ele só tinha direito a um voto. Ou seja, ele perdeu. O terceiro estado perde e ele vai falar: ah, tá tudo bem, valeu, a gente tentou. Claro que não. Então a reunião vai ser uma maior confusão. E aí o que acontece? O Luís XVI decide então cancelar a reunião. Ó, fecha a reunião, cancela a convocação dos estados. Amanhã a gente pensa de novo o que vai fazer. E aí beleza, todo mundo saiu, bababá. No dia seguinte, quando o terceiro estado vai para a reunião, chega lá, as portas estão fechadas. E os guardas na porta falam: não, vocês não vão entrar, a reunião está cancelada. O rei havia cancelado totalmente a convocação dos estados. E aí, aquela crise, você imagina, a França já naquela crise toda, as pessoas passando fome, sem comida, sem pão, sem nada. Falar: o quê? Você tá louco? Tá louco, irmão. A gente vai invadir. E o terceiro estado, com apoio dos sans-culottes, invadem a reunião. Quando eles entram lá, estão todos reunidos numa quadra, jogando pela, que é tipo um jogo de raquete e bolinha, né? E aí eles chegam lá, param o jogo e falam: não, a partir de agora, a gente vai resolver o problema da França, né? Tanto que essa data ficou conhecida como o juramento da sala do jogo de pela, que é onde os caras sobem na cadeira e falam: ó, a partir de agora, a gente não sai daqui enquanto não for feita uma constituição para a França que resolva o nosso problema. O terceiro estado vai lá e mete o pé e fala: não, daqui a gente não sai. E nisso, incentivando a população nas ruas de Paris, né, a também tomar partido da Revolução. Tanto que isso acontece no dia 9 de julho. No dia 14 de julho, a população então decide pegar armas. E aí, onde é que a gente vai pegar? Então a população passa para invadir o arsenal de armas francês. Eles invadem
o arsenal dos inválidos, que era onde ficavam guardados os mosquetes, e roubam todos os mosquetes. E aí quando eles chegam lá, falam, beleza, temos o mosquete, cadê o fogo? Ih, não tem fogo. Por quê? Porque eles não guardavam a pólvora junto com os mosquetes. Onde é que tá a pólvora? Tá na Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era o maior símbolo do absolutismo. Por quê? Lembra lá que eu falei que o Luís XIV construiu o Palácio de Versalhes? Quando ele construiu, ele decidiu que ele não queria fazer as masmorras. Lembra lá dos filmezinhos que você vê na TV? Que embaixo do castelo tem as masmorras, onde o pessoal fica preso, fica sofrendo lá? Então, ele falou que ele não queria ter aquele gemido de gente sofrendo embaixo dele. Então, em Versalhes não tem nenhum presídio, não tem nenhum lugar para você prender ninguém. E aí o que ele decide? Ele decide pegar um forte que já existia em Paris e transformar numa prisão, num castelo-prisão, num forte-prisão, tá? Então, a Bastilha era super importante. Por quê? Porque ela ficava no meio de Paris. E ela dizia para todo mundo, ela estava ali, né? Todo mundo podia ver, todo mundo passava, né? Você não estava numa masmorra, no fundo de um palácio que você nunca via. Né? Porque Versalhes ficava a 13, 14 quilômetros de distância de Paris. Ficava não, fica, porque tá lá ainda inteiro. Mas a Bastilha não, a Bastilha ficava no meio da cidade. E ela ali era o exemplo de, tipo, se você contrariar o rei, é pra aqui que você vem. Você vem sofrer aqui. E as pessoas escutavam o barulho das pessoas sofrendo lá dentro, se lamuriando de dor às vezes, né? Então era um negócio assustador. E quando eles invadem a Bastilha, tipo, acabou, irmão, acabou, a gente vai tomar tudo agora. A gente que vai dar as ordens, nós é que vamos decidir o que vai acontecer. Invade Versalhes. E vai sair a população parisiense em marcha para tomar Versalhes. E isso é muito legal, porque eles ficam lá, imagina, vocês viram, né, o tamanho da imensidão do palácio, né? Você tem as portas, são quilômetros até você chegar de fato no palácio. Então eles ficam lá na porta sacudindo, tentando abrir. E quando eles conseguem, é muito legal, porque quem invade o palácio são as peixeiras de Paris, que era um grupo de mulheres, né, que todo mundo tinha medo, inclusive. Por quê? Porque elas eram as únicas mulheres armadas em Paris. Elas eram, na verdade, esposas dos peixeiros, né? O pessoal que ia para pesca. E elas eram armadas por quê? Porque elas tinham inúmeras facas que elas usavam para descamar o peixe, para abrir, para limpar. Né? Então dizia, até tinha uma piadinha na época dizendo que as peixeiras eram as únicas que não eram traídas, né? Porque qual é o homem, né, que ia tentar lá trair uma mulher com uma peixeira desse tamanho, né? Com um facão desse tamanho. E elas é que invadem. E é muito bizarro isso, gente. A fome era tanta em Paris que quando eles invadem em Versalhes, eles não prendem o rei de primeira. Você sabe o que a população vai fazer? Ela vai comer. Ela vai chegar no palácio, tem cheio de comida, né? A realidade da nobreza, né, era muito diferente da realidade da população em geral, né? E a partir daí, sim, começa a Revolução. Por quê? Porque até então, a Revolução estava contida em Paris. Mas quando eles prendem, né, a família real, né, e prendem, vão botar na Bastilha, professora? Não. Eles vão para o Palácio de Tuileries, que era um palácio em Paris, vão viver de boas ali, benzão, até o final. Mas quando eles prendem o rei, né, mesmo no palácio, aquilo muda, né? Aquilo toma a França inteira. E aí começa o que a gente vai chamar de grande medo. Por que grande medo? Porque os camponeses vão atacar os seus senhores. A maior parte dos camponeses franceses, assim que ficarem sabendo, vão falar, opa, a revolução não é revolução só lá não, é revolução em geral. A gente passou aqui, ó, séculos sofrendo, é a hora da vingança, vamos partir pra cima. É o caos. A França se torna um caos. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos reunir. E quem é essa galera? Muito bem, olha a imagem. Essa é uma pintura da Câmara Francesa. E como é que eles se posicionavam? É muito importante isso porque esses grupos vão alternar no poder. Então a gente precisa saber quem eles são, tá? À direita da Câmara ficavam os girondinos, que eram a alta burguesia, ou seja, os donos dos grandes comércios, das grandes fábricas, né? Do lado esquerdo ficavam os jacobinos. Quem era essa galera? Era a pequena burguesia, alguns profissionais liberais, né? E uma galera que apoiava mais o povo. É muito importante essa divisão. Os girondinos, eles querem que a revolução aconteça, mas eles não querem que tenha interferência do povão. Já os jacobinos não, eles acreditam que a revolução é para todos, então tem que ter
a participação de todos, tá? Eles são chamados jacobinos ou então montanheses. Por quê? Eles vão se sentar à esquerda, mas no alto, mais pro alto da Assembleia. E no meio vai se chamar o pântano ou planície, que é a galera em cima do muro. E isso é muito interessante porque até hoje na política a gente vai usar essas nomenclaturas. Girondinos, jacobinos, nunca ouvi, mas você já ouviu direita e esquerda. Com certeza. E essa questão da direita e da esquerda é justamente como os girondinos e os jacobinos se sentavam no parlamento. A direita, quando a gente fala que um grupo é de direita, é porque ele defende o grande capital, as grandes empresas, né, os grandes empresários, os grandes burgueses. E normalmente a esquerda são grupos ligados mais o quê? Mais à camada mais pobre da população. Isso você com certeza já ouviu, não é? E é assim por causa da Revolução Francesa. Olha que bizarro. Até hoje a gente usa a mesma nomenclatura de como eles sentaram numa sala em 1789. É muito legal, né? A partir desse momento, tá? A Revolução Francesa ela vai ser dividida em 3 fases. Tá? A primeira fase ela vai de 1789 até 1792. Professora, preciso saber dessa maldita data? Claro que não. Só preciso saber o que estava acontecendo, tá? Primeira fase, era das instituições. Por quê? Você está instituindo o que vai acontecer agora na França. Tanto que, você pensa, a tomada da Bastilha foi em julho, dia 14 de julho. Em 26 de agosto, a Assembleia, ela assina a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que é isso? Tá ali até o desenhozinho dela aí para vocês verem. É a carta máxima de liberdade, né, de quebra do absolutismo. Por quê? Porque ela vai pregar os 3 princípios fundamentais da Revolução Francesa, que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. O que é isso, professora? Muito bem. Liberdade é liberdade individual, tá? Você tem a sua liberdade, você tem o direito de ir e vir, você tem o direito de falar o que você quer. Lembra que a gente, num absolutismo, você não podia, tá? Direito de resistir à opressão e à tirania. Você poderia ser contra o rei? Jamais, ele está acima de você, ele é um enviado, inclusive, de Deus. Tu não vai discordar de Deus, né? Igualdade jurídica, ou seja, todos os homens são iguais, todos os homens têm direito ao mesmo tratamento, né? E ao mesmo tipo de justiça. Fim dos privilégios, né? E o direito à propriedade privada. O que é isso? Lembra lá que a terra era um direito da nobreza? Lá desde o feudalismo? Só o nobre pode ter terra? Essa questão do direito à propriedade privada, ela quer dizer o seguinte: se eu comprar, aquilo é meu. E ninguém pode me tirar. É inalienável. Em 1791 sai uma nova Constituição, a primeira Constituição revolucionária. Quem é que vai estar na elaboração dessa Constituição? São os girondinos. Vai deixar claro nessa Constituição que são eles que querem mandar. Por quê? Primeiro, eles não vão acabar com a monarquia, tá? Eles vão transformar a França agora numa monarquia parlamentar. O rei vai continuar governando, vai tomar conta do poder executivo, porém tem um parlamento. Mas não era isso que a Revolução queria, né? Manter o rei lá no poder. Vou dividir, né, nos 3 poderes, como eu falei agora. O rei vai ter o poder do executivo e a Assembleia vai ficar com o legislativo. O voto é censitário. Como assim? Ou seja, se o voto é censitário, você tem que ter X ou acima de X de capital para poder votar. Se você não tem o direito. Ou seja, a burguesia, os girondinos, eles vão tirar a população geral da participação política. E a questão derradeira, que é a Lei Chapelier. O que vai dizer essa lei? Ela vai proibir os trabalhadores de fazerem greve. Ou seja, você estava numa revolução que você estava lutando e reivindicando melhoras para a população. Só que assim que a burguesia toma o poder, o que ela faz? Ela tira o poder da população de lutar. Ela proíbe a greve. Muito bem. É só a convulsão interna que está acontecendo? Não. Externamente, os países da Europa estão preocupados. Por quê? Todos os países na Europa eram absolutistas. Menos a Inglaterra, né? A Inglaterra tinha acabado, lembra que vocês estudaram a Revolução Gloriosa? Só a Inglaterra era uma monarquia parlamentar. Todo o resto da Europa era absolutista, né? Todo mundo olha para aquilo que está acontecendo na França e fala, pô,
Se tá acontecendo com eles, pode acontecer comigo. Imagina se o resto da população dos países descobre que a população francesa conseguiu invadir o palácio, tirar o rei e botar assim, ó, molezinho, um negócio, um parlamentarismo lá. Se vai acontecer com eles, pode acontecer com a gente. Além do mais, o rei da Áustria era quem? Era o irmão, era o pai, depois o irmão da Maria Antonieta. A gente tem que defender a nossa família, né? Casou, família. Então, o que acontece? O rei da Áustria e o rei da Prússia se unem e invadem a França. Como é que a gente vai defender? A população. São os sans-culottes, são os camponeses, são a população pobre, tá? Que vai se armar do jeito que der, vai pegar arma, vai pegar machado, vai pegar o que tiver na mão e vai defender a França. E vão ser bem-sucedidos, vão conseguir defender e, mais ainda, eles não só vão se sentir tão fortes, né, por ter combatido exércitos montados, exércitos contratados, como eles também vão atacar a nobreza. Em 1792 vai ter um grande massacre onde eles vão matar cerca de 2.000 nobres na França. Então, no meio dessa convulsão toda, a população, né, os sans-culottes, os trabalhadores do campo, vão olhar e vão pensar, calma aí, gente, a gente que está defendendo a França, a gente que está lutando, né? Essa revolução só está acontecendo porque nós estamos aqui dando a nossa vida. E a gente não vai participar da política? Como assim? Então, eles não só defendem externamente, matam a nobreza, como eles também invadem a Assembleia e tomam o poder. E aí sim a gente passa para a segunda fase da Revolução, que é a Era das Antecipações, que é de 792 a 1794. E quando eles invadem a Assembleia, eles fazem a Convenção Nacional. O que é isso? Eles proclamam a República Francesa. A população, apoiada pelos jacobinos, invade a Assembleia, tomam o poder e proclamam a República Francesa. Para quê? Para salvar a pátria em perigo. Para salvar das invasões externas, para salvar da burguesia, que tinha tomado o poder e tinha tirado o poder da população mais pobre. O que eles fazem? Já em 93, eles criam uma nova Constituição. O que vai dizer nessa Constituição? Primeiro, o voto agora ele é universal. Não é para todo mundo? Então todo mundo tem o direito de votar. Segundo, é criado o Comitê de Salvação Pública e o Comitê de Salvação Nacional. Um para defender interna e o outro externamente o país. Lei do preço máximo. O que é isso? É tabelamento dos preços, gente. Estamos no meio de uma revolução. A população precisa comer, a população está sofrendo. Então você não pode generalizar o aumento dos alimentos, né? Principalmente o do preço do trigo e do pão, que é o alimento essencial da França. Reforma agrária. Acabou, a nobreza não tem mais terra. Vamos dividir a terra entre os camponeses. O cara não vai mais viver em servidão, agora o cara vai ter a terra dele para produzir para ele. Terceira coisa, abolição da escravidão. Isso vai ser muito importante. Lembra quando eu falei que vai ser importante aqui para a América também? Muito bem, gente. Eles vão falar, a gente não pode pregar a igualdade entre todos os seres humanos, né, entre todos os homens, e ter escravo lá na América. Então eles vão abolir a escravidão nas possessões francesas aqui na América, lá no Caribe, né? E isso vai ser muito legal, porque isso é a ideia de igualdade, né? Todo mundo é igual. E aí não importa a cor que você tem, né? Se você é um homem, você é livre, você é igual aos outros. Então não tem por que manter a escravidão. E isso vai influenciar as independências aqui na América e a Revolução do Haiti, né? Onde os negros vão tomar o poder, né? Vão fazer um levante para tomar o poder. A quarta coisa é o calendário. Eles vão criar um calendário revolucionário. O que é isso? O calendário, até o calendário que a gente usa hoje, ele é o quê? Ele é um calendário cristão, não é? A gente está hoje em 2020, por quê? Porque Jesus nasceu há 2020 anos atrás, não foi? Eles cancelam, falou, acabou, não tem esse negócio de religião não. Que Estado é laico, religião não se mete. A partir da Revolução Jacobina, eles instauram o ano 1. A partir dali vai começar uma nova contagem. E os meses também vão mudar de nome. Olhem aí a tabela, né? Vocês vão ver que o calendário francês revolucionário, ele vai ser um nome que vai ser dado através das estações do ano.
tá? Não só das estações, mas do que está acontecendo naquele período daquela estação. Por exemplo, o mês nevoso é o mês com muita neve, o mês pluvioso é o mês com muita chuva. Inclusive, eles vão mudar até os dias da semana. Muito bem. A partir das invasões, né, e dos jacobinos no poder, vai se iniciar um novo período, que a gente chama de período do terror. Não confundam com o período do grande medo, quando os camponeses invadem os feudos, tá? Invadem as casas dos senhores. O período do terror, tá? Vai ser o período da exaltação jacobina. Por quê? Os jacobinos, principalmente o Robespierre, que vai ser um grande líder deles, eles vão entrar numa paranoia de que você só vai conseguir engendrar de fato na revolução se você combater, né, gravemente todo mundo que é contra a revolução. E aí vai surgir uma coisa chamada guilhotina, que você já conhece, você já ouviu falar. Por que ela vai surgir nesse momento? Lembra lá da Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, que diz que todos os homens são iguais e todos eles devem ser iguais juridicamente? Ou seja, eles acreditavam que os homens deveriam ser punidos de uma forma igual e limpa. Não é porque ele está sendo julgado à morte que ele deveria sofrer. E aí o seu Guillotine tem essa invenção. Olha aí para a imagem e você vai ver como é que é feita a guilhotina. Na verdade, ele é um grande pêndulo de peso, né? Ele é um grande peso que cai numa lâmina que também é grande e pesada, né? Que cai rapidamente. Para quê? Para decepar rapidamente a sua cabeça, né? E você não sentir dor ou sentir o mínimo de dor possível. Era tão rápido o corte da lâmina que às vezes a cabeça ainda funcionava, sabe? Diziam que você ainda pensava depois da guilhotina. Era tão rápido que sua cabeça às vezes via você sendo degolado, sabe? Via lá a cabeça cair e ela conseguia ver ainda, né? Ninguém vai saber isso ao certo porque eu nunca fui degolada para dar aí um exemplo, né, de fato. Mas ela vai ser uma arma jacobina. Por quê? O Robespierre, ele vai dar uma enlouquecida, o cara vai dar uma exagerada. E aí todo mundo, ele vai criar um tribunal revolucionário e todo mundo vai ser julgado por esse tribunal, tá? E ele vai criar a lei dos suspeitos, ou seja, o que era isso? Você podia dizer que você estava suspeitando que alguém era contra a revolução. Ou seja, até picuinhas, por exemplo, de vizinhos, podia parar numa guilhotina, porque o cara podia te denunciar na lei dos suspeitos. E os julgamentos eram tão rápidos que não necessariamente eles eram justos. Ou seja, esse período do terror, ele é criado por quê? Porque o Robespierre vai mandar todo mundo para a guilhotina. Inclusive, é nesse período que os reis da França vão para a guilhotina. Por quê? Quando os jacobinos tomam o poder, o Luís XIV pensa, agora ferrou, né? Agora já era. E aí a ideia dele é fugir para a Áustria, porque lá ele teria a proteção do rei, né, que era irmão da Maria Antonieta. Além da proteção, ele podia reunir exércitos para retomar o seu poder, né, para tentar retomar o poder na França. Então eles se organizam e tentam uma fuga, fogem, chegam a fugir, né, mas são pegos no interior da França, né, a caminho da Áustria. Luís XVI e a Maria Antonieta são condenados, né, vão para a guilhotina. A França estava o caos, né, é um período de muito, muito caos. E os jacobinos fazem uma grande convocação no exército para defender a França, né, dos ataques externos. E lá na região de Vendéia, a população camponesa, influenciada pela nobreza e pelo clero ali da região, tá? Eles decidem se revoltar contra os jacobinos e pegam em armas e vão lutar. E são massacrados pelos jacobinos, criando mais ainda o caos. Por quê? Porque você tem um governo que está governando para a população mais pobre, mas quando a população pobre se revolta, eles vão lá e matam todo mundo. A situação jacobina está passando dos limites, né? E está todo mundo vendo o Robespierre perder a cabeça. E o Danton, que era um cara mais ligado à população, né? Ele começa a reclamar um pouco com o Robespierre, fala, pô, não dá pra ser assim, cara, não sei o quê. E eles começam a ter atritos. E o Danton meio foge. Ele foge, se esconde, fica um tempo escondido. E quando ele volta, ele vai pro Robespierre e fala, Robespierre, não dá pra ser assim, cara. Você tá perdendo a linha, tá todo mundo perdendo a linha. A gente não pode matar os nossos, né? Não dá pra ser assim. Você não vai conseguir ser vitorioso assim. E o Robespierre, na sua soberba também, né, um pouco, vira pra ele e fala, não, cara, ou é assim ou não é.
E o que o Robespierre faz? Manda o seu amigo para a guilhotina. E esse é o ponto mais sério da Revolução. Por quê? O Danton era um cara extremamente ligado à população. Quando ele mata, né, quando ele manda o Danton para a guilhotina, a revolta se torna geral. E a cabeça do Robespierre que passa a ser a recompensa da população para se vingar da morte do Danton. E aí o que acontece? Os girondinos são bobos? Não são. Fala, opa, eles estão se afundando na própria lama. O que a gente vai fazer? A gente vai apoiar a população a invadir a Assembleia de novo. Eles não invadiram a primeira vez? Invadem a segunda. Os girondinos vão se organizar e vão pegar o Robespierre e vão botar onde? Na guilhotina. Morto pelo seu objeto mais querido, porque nunca vi gostar tanto, né, de botar a cabecinha para rolar. E é instaurada a terceira fase da Revolução, que é a Era das Consolidações, que vai de 1795 a 1799. Vai ser governada por quem? Já falei, pelos girondinos, que vão formar o Diretório. O que era o Diretório? O Diretório é praticamente o poder executivo, que agora era governado por 5 diretores. Esses 5 diretores vão controlar o poder, são 5 deputados que vão controlar, na verdade, o poder executivo. E a primeira ideia deles é o quê? É pacificar a França. A França tá o caos, né? E o que eles vão fazer? Em 1795, eles criam uma nova Constituição. E essa nova Constituição, ela vai fazer o quê? Vai tirar aquela Constituição jacobina. Ou seja, o voto vai voltar a ser censitário, vai acabar com a lei do preço máximo, ou seja, vai acabar com o tabelamento de preços, vai colocar a burguesia onde? No poder de novo e tirar o poder da população mais pobre. Vai ficar tudo bem? Claro que não, a França está pegando fogo. Você ainda vai ter 2 revoltas. Uma vai ser a Conspiração dos Iguais, que vai ser liderada pelo Graco Babet. É muito interessante essa conspiração, porque ela vai ser uma conspiração de cunho socialista, tá? De igualdade para todos, né? Com uma série... Mas não tinha socialismo. É muito interessante isso. Por quê? Porque não existia ainda nenhuma ideia socialista. Ideias socialistas vão surgir quase 100 anos depois, né? Mas ele vai ser tipo um precursor do socialismo na Europa, né? Que pregava a igualdade e a participação de todos. Mas também vai ser totalmente contida pelos girondinos. Os ultra-realistas, né, uma parte da nobreza, vai tentar retomar o poder na França e também vai ser abafada, né, também vai ser derrotada pelos girondinos. Ou seja, os girondinos de novo no poder trazem uma consolidação, trazem uma paz para a França? Não, não trazem, né? A França continua ainda em meio ao caos, em meio sem solução para aquela revolução que tinha começado há quase 10 anos antes, né? Há 10 anos antes. E o que acontece então? Um grupo desses 5 girondinos, né, começam a pensar no seguinte: quem vai ter... A gente precisa de um nome forte que agrade tanto os girondinos quanto a população para acalmar definitivamente a França. E em quem eles pensam? Eles pensam num general que lá desde o começo da Revolução tem cada vez mais ganhado poder, força e a confiança da população. Quem era esse cara? Esse cara se chamava Napoleão Bonaparte. Ele começou a liderar os exércitos revolucionários. Ele chega com 23 anos ao posto de general do exército francês e ele vence tudo. O cara é top, todo mundo ama ele, todo mundo acha ele o máximo. E aí o que eles pensam? Se o cara tá vencendo tudo, se o cara é amado por todos e ele é uma liderança forte, general, ele vai conseguir controlar a população. Então, parte desses girondinos traem, né, parte desses diretores traem, né, o resto do grupo e convocam o Napoleão para dar um golpe de Estado e tomar o poder. E é exatamente isso que vai acontecer. Em 9 de novembro de 1799, o Napoleão dá o golpe do 18 de Brumário, que era a data, né, lá no calendário revolucionário. O que é isso, gente? Ele toma o poder e ele passa agora. E a primeira coisa que ele diz quando ele invade a Assembleia, né, e dá o golpe, toma o poder, ele fala: agora nem jacobinos, nem girondinos. Quem manda aqui sou eu.
E ali muda completamente a revolução. De fato, a revolução ela acaba aqui, quando o Napoleão toma o poder. Mas e aí? Como vai ficar? Já falei demais, essa parte vai ficar para a próxima aula. Beijo a todos e fiquem bem!